Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e vou me autodescrever para vocês. Eu visto blusa verde, calça preta, tenho estatura baixa, sou de cor parda, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio e tenho o privilégio, como sempre, de nunca estar sozinha. Eu tenho o nosso intérprete Clisma, tornando a nossa aula muito mais acessível. Comigo também eu tenho aqui no chat, daqui a pouco ela vai estar dando aquele alô gentil, minha companheira de trabalho, Camille Borba, professora de língua portuguesa, maravilhinda, assim como as outras que aparecem aqui, não é? Como Carla Viviane Santos, professora Vivi não, professora Camille, tá vendo, minha gente, como é conviver com todas? Professora Camille, converse aí um pouco com os meus alunos, nossos alunos e alunas. Sim. Vamos estar aqui continuando, né? Daqui a pouco, calma, daqui a pouco a professora Camille entra aí no ar, minha gente. Vou trazendo para vocês aqui o tema da nossa aula, que é texto, coesão e coerência. Vamos estar falando sobre o texto. E aí, pessoal, vocês já sabem como é que vocês conseguem se conectar? É através do aplicativo Educa Recife. Então, olha aí os QR Code que aparecem na tela, não é? Cleitinho aí colocando, está tudo Cleiton, não é? Tudo Jonas. E aí estamos aqui, não é? Pelo aplicativo e a professora Camille vai conversar com vocês e está interagindo com vocês. Ela volta aí conversando com vocês agora. Com voz agora, com som. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam preparados para essa aula maravilhosa. Que eu sei que pode parecer complicada, mas não é. É só a gente ter paciência, ter calma. Verdade. Certo? Também vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de estatura mediana. Cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos pretos, uso um óculos arredondado. Estou sentada em frente ao computador com uma farda azul e ansiosíssima para saber o que vocês têm a dizer sobre essa aula, viu? Então, um beijo, até daqui a pouco, quando eu aparecer aqui interferindo na aula da professora. Tá? Sim, com certeza. Vamos interagir juntas. E aí, pessoal, como falei para vocês, além do aplicativo, não é? Pelas aulas assistidas pela TV, ao vivo, vocês também têm a opção de entrar lá no YouTube e assistir, rever todas as aulas e conteúdo, ok, pessoal? Então é isso aí, pelo celular, computador, não é? Fique à vontade e essas aulas foram preparadas para vocês. Então, e aí, vocês sabem o que é texto? Lembram aí o que é texto? Texto é uma unidade de palavras, é um amontoado de palavras. O que é que vem à mente de vocês nesse momento? Então, o termo do latim textus, né, de texto, significa tecido, entrelaçamento. O texto, portanto, seria um entrelaçamento de palavras que, juntas, produzem um sentido. Então, vejam só, um entrelaçamento não é um amontoado, não é? Algo entrelaçado é algo belo, é algo que se dá nessa junção, não é? Nessa união. Então, tudo que é conectado, não é? Tudo que existe assim, uma conexão, fica belo. No texto é assim. E são esses dois elementos, né? A coesão e a coerência, que é responsável por isso. E vamos aprender sobre isso, sobre texto. Então, texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, o autor, ele produz o texto, não é? E o leitor, aquela pessoa que se delicia, que aprecia, lendo esse texto, ele consegue, não é, interpretar,
Será que todos conseguem interpretar um texto? Será que todas as vezes que lemos, interpretamos no primeiro momento que lemos? Nem sempre. Então é interessante pensarmos sobre isso e conhecermos, não é, todos os elementos que estão ali inseridos no texto. Professora, perdão, Pode falar. professora Adriana. É só para a gente lembrar que, às vezes, os textos eles podem não ser verbais. Sim. A gente tem também textos não verbais, contanto que haja uma comunicação, né? Isso. Mas aqui, claro que a gente vai fazer o recorte do texto verbal. Por quê? Porque a gente vai estudar os elementos gramaticais da língua portuguesa que ajudam a gente a construir um texto melhor, a se comunicar melhor, não é isso? Isso mesmo, Camille. Então vamos nos deter ao texto escrito, não é? Então tem o autor do texto e o leitor, não é? Aquela pessoa que está ali diante de algo que foi escrito por este autor. Então agora eu trago essa imagem, não é? Eu falei que texto é a junção, não é? Algo entrelaçado. E aí pense aí em alguém fazendo um lindo tricô. Então eu não vendo essa imagem aqui, não tem como não lembrar, não é, desse poema de Cora Coralina. Ela é linda e ela descreve, ela faz um texto, não é? Usando esse exemplo. Então vamos ler? Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados de mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Cora Coralina. Então não é lindo? Vocês percebem que aqui ela usa, não é? A coesão, a coerência, citando exemplos da vida, não é? De toda a sua vida cotidiana, pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que ficam. E a nossa vida é assim, é como uma coxa de retalho, não é? Professora Adriana, será que você podia voltar um pouquinho só para o texto? Claro! Olha que lindo, no final ela coloca, é que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Sim. E aqui ela vai explorar toda a possibilidade semântica, né, de Sim. sentido da palavra nós. Nós como Na o grandeza. nó, né, aquilo que enlaça, entrelaça, e nós no sentido de nós todos, né, como Sim. um pronome pessoal plural. Né? Isso Primeira mesmo, pessoa professora plural. Camila, e ainda trazendo vida, olha aí, é um Exato. nó sendo colocado no outro, não é? E nesse poema de Cora Coralina, ela termina, não é? Falando, não é? Um imenso bordado de nós. Então a vida é isso, minha gente, nunca construída sozinha, não é? Mas em conjunto, né? Então é isso aí. Coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção e leitura de texto. Então, eles são dois mecanismos fundamentais. Eles fundamentam, não é? Eles trazem, não é, sentido ao texto. A coesão é o mecanismo relacionado com
elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, nós temos aí, não é? Eu mostro para vocês os sinais de pontuação. A pontuação também é muito importante, não é? Então, os sinais de pontuação representam aí, não é, para a gente, esta coesão, não é, que dá sentido ao texto. Mas a coerência, não é? É a articulação das palavras, não é? Então, preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais bem colocado, não é? Pensado e articulado da forma correta, não é? Traz esse sentido ao texto. Então, coesão é o encaixe textual, não é? Como se fosse encaixando as partes, como lá os nós se unindo, né? Naquela construção ali daquela colcha. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Então, o texto ele não é escrito só por ser escrito, um monte de palavras jogadas lá, né? As palavras devem ser encaixadas em seu devido lugar. Então, a coerência textual está diretamente relacionada com a significância e com a interpretalidade de um texto. Então, as mensagens de um texto é coerente quando ela faz sentido e é comunicada de forma harmoniosa. Por favor, Cleito, coloque em tela cheia. Obrigado, querido. Então, a mensagem de um texto ele é coerente, vou ler novamente, porque isso aqui que está sublinhado é muito importante. A mensagem de um texto é coerente quando ela faz sentido e é comunicada de forma harmoniosa, não é um amontoado de palavras. Então, que haja uma relação lógica entre as ideias apresentadas, onde umas completem as outras. Coesão e coerência são pontos imprescindíveis para garantir a compreensão da textualidade. Então, a coesão está mais diretamente ligada a elementos que ajudam a estabelecer uma ligação entre palavras e frases que unem as diferentes partes de um texto. Apesar de dos dois conceitos não é, estarem relacionados, eles são independentes, ou seja, um não depende do outro para existir. É possível, por exemplo, uma mensagem ser coesa e coerente vou ler novamente, uma mensagem ser coesa e incoerente, ou coerente e não apresentar coesão. Isso. Então, quer falar, Camille, sobre isso? Não, é só porque às vezes a gente acha que um texto coerente ele vai ser automaticamente coeso, e não é. Né? Até quando a gente pensa nas avaliações do Enem, são competências diferentes, né? Que são avaliadas de maneiras distintas. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de trabalhar os dois simultaneamente. Não é isso, professora? Isso mesmo, Camille. Então, vamos lá. Tem um exemplo aqui, não é? Bem simples. A nossa loja está aberta todos os dias, exceto aos sábados. Então, vocês percebem aí, não é? Então, todos os dias da semana, não é? De segunda a sexta, tem esse sentido, não é? A conjunção, o conjunto de palavras, não a conjunção, o conjunto de palavras traz esse sentido, não é? Exceto aos sábados. Até o domingo eu acredito que funciona. Mas aos sábados, essa loja aí não abre, não é? Neste exemplo aí. Então é muito importante, né, pessoal? Como é
colocadas palavras, não é, em um anúncio, em uma informação, no texto construído. Então, coerência, não é? As palavras que foram colocadas ali e a coesão também está existindo, não é? Com os sinais de pontuação que vai estando, não é, dentro desse texto. E os conectivos, eles estão também, não é, lá dentro desse texto. Os conectivos são palavras ou expressões que têm como função interligar partes dos textos, partes do texto. Tem um S a mais aí, tá, pessoal? Palavras, frases, enunciados. Então, conjunção é um termo que junta duas frases ou duas palavras, estabelecendo uma relação entre elas. Então, essas conjunções, não é? E, nem, porém, portanto, contanto, todavia, entretanto, e tantas outras, não é? Que não me vem à mente agora todas elas e o tempo não dá para falar também, né? Mas cada uma delas, à medida que vamos construindo o texto, ela é colocada estrategicamente para gerar, não é, essa coesão dentro do texto. Vamos analisar um verso de um poema escrito pela professora Carla. Essa aula ela é construída assim como uma colcha de retalho, não é? Um grande diálogo. Somos aqui. nós, tá? Então, ela realmente é representada assim, somos nós. Professora Adriana, professora Carla, professora Camille, professora Viviane, tá? Então, é isso aí, minha gente, somos nós. Então, uma parte de mim é alegria e a outra é turbilhão, não é? Uma parte de mim é fome e a outra parte, vontade, não é? Vou acrescentar aqui a vontade de comer, né? Quando a gente está com fome, vai se aproximando assim o almoço, o café da manhã, a janta, dá uma vontade de comer, não é mesmo? Então, neste exemplo aqui, vocês percebem aí, não é? A marcação aí nessa letrinha E, não é? Que tem função aí e a vontade, não é? Isso aí é um conectivo, tá? Ela está ligando, não é? Um período ao outro. Esse termo destacado é uma conjunção, não é? Uma parte de mim é alegria e a outra é turbilhão. Temos alguns tipos de conjunções que vão variar de acordo com o sentido estabelecido. Professora, só uma coisa, Sim. lembrando, gente, que as conjunções, elas realmente vão unir em uma relação de sentido, tá? Elas não unem somente gratuitamente. Não, a gente vai ter uma relação de sentido. Por exemplo, quando a gente pensa no i, a gente vai pensar numa soma. Sim. Então, a gente está dando uma ideia, relacionando com uma ideia de soma. Então, é importante que, ao invés até da gente decorar a lista de conjunções, a gente saiba umas 2 ou 3 de cada tipo, mas que a gente entenda a função, o sentido, para que na hora do uso a gente faça isso de maneira correta. Isso mesmo, Camille. Então, qual a relação estabelecida pela conjunção i? Né? Uma parte de mim é alegria e a outra parte é turbilhão. Uma coisa mais a outra. É justamente isso que a professora Camille afirmou aí. Então, ela está aí, não é? Somando mais alguma coisa. Então, e as conjunções aditivas, não é? Ela está aditiva é aquelas que somam, não é? Então, essas conjunções exprimem soma, adição de ideias. Então, não temos apenas o e, não é? Na função i, não é? Acrescentando algo a mais. Nem, mais, não é? Pode ser usada, não é? E se trocássemos a conjunção por outra? O sentido estabelecido, será que mudaria? Então, com certeza, não é? Será que se trocássemos, teríamos que mexer em outras palavras? É construindo que nós temos essa informação e vamos percebendo a troca, não é, de palavras que se encaixam dentro do texto. Conjunções alternativas, não é? Estabelecendo o sentido de escolha, de pensamento, não é? Como ou, já,
ora, não é? Dentro do texto está dizendo, ou você pode agir assim, ou fazer desse jeito, não é? Você está dando uma alternativa ou outra. Então, as conjunções adversativas também estão espalhadas no texto. São os termos que indicam oposição, contraste de ideia, coisas contrárias. Então, usamos mas, que não é mais, tá? Mas, contudo, porém, todavia, contanto, não é? Portanto, entretanto, não é? Então, qual a relação estabelecida pela conjunção portanto? Qual será essa relação estabelecida? E aí, vocês sabem, essa ideia não é de conclusão, não é? Então, são conjunções conclusivas, não é? Que indica a conclusão de pensamento, e aí usamos logo por isso, pois, portanto, por conseguinte, assim, não é? Qual a relação estabelecida pela conjunção porque? Antônio desistiu de ir à praia porque estava chovendo, né? Condição, né? Ele só desistiu porque estava aí chovendo. Conjunções explicativas, né? Indica a razão, não é? O motivo, não é? Então, Antônio só não foi à praia porque estava chovendo. Então, nós temos aí uma conjunção explicativa, não é? Ele não foi porque estava chovendo. Então, agora é com vocês. Então, construa um texto dissertativo usando os conectivos que foram explicitados nesta aula e, em seguida, mostre para o seu professor ou sua professora. Então, não desperdiça o tempo que você tem na sua escola com o seu professor ou professora. Eles têm muito para passar para vocês, tá bom? Então, aproveita aí, revê essa aula em outro momento e vai construindo a coxa de retalho de conhecimento que só você pode ir construindo e os outros vão agregando a tudo isso que você já tem, não é? Você já tem um conhecimento aí com você. Professora Camille, vamos nos despedir, não é? Infelizmente, né, nossa aula está chegando ao fim. E aí lembrem-se, não é necessário que você decore tudo, mas que você vá usando, exercitando. Ah, se hoje eu usei o mais, amanhã eu vou usar o porém, pra gente vai construindo essa base, né? Isso. Então, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Isso, não tenham medo de construir textos. Comecem a construir, tá? Mesmo com medo, façam. Até mais, pessoal.